de volta, terceiro bloco, Conexão Musical aqui, trazendo muita música de sonzeira pra vocês aí, mostrando o Sculptor, Lip Forbes, juntamente com Andréas e meu amigo Kaká aqui quebrando pra vocês. Lip, fala pra gente dessa música aí que rolou no final do segundo bloco e agora no começo do terceiro bloco. O que aconteceu? Rolou do nada? Então, não, na realidade, como eu falei, aqui é uma fábrica de traquitanas, né? Então, essa base é uma base nossa e tal. E eu tava só improvisando por cima do som aqui com o microfone, porque a gente ainda vai escrever a letra para essa música e tal, e ela não tá pronta. E eu não sou cantor, né? Eu arranho. E graças à tecnologia de hoje, que existem softwares que podem afinar a voz. E como você tá ouvindo, tá captando aqui atrás, tá... Então, bom, esse som é um som, como eu disse, que a gente fez. Dentre vários, a gente tá fazendo um CD pra gente, por grande hobby, só que a gente é péssimo de letra. Então a gente tem um monte de músicas de rock and roll prontas, são eletrônicas e tal. E a minha maneira de cantar, a ideia é sempre assim, eu canto como guia, com esse aparelho que afina a minha voz, para um dia a gente arrumar um cantor para cantar. Só que esse um dia é meio utópico, a gente acaba nunca arrumando e a minha voz é que acaba saindo. Mas fica legal, cara, fica legal pra caramba. Mesmo afinador, quer dizer, esse afinador de voz é aquele... Ele coloca a sua voz dentro. Esse software é o Autotune, ele é um software muito amado e ao mesmo tempo criticado e muito usado, às vezes muito ou pouco. Quando você ouve esse... quer dizer que ele está muito ativo e que o cara canta bem mal, no meu caso. Mas Quando tá muito pouco burlão é que o cara canta melhorzinho. Mas isso aí é uma coisa que foi muito bacana. A Cher começou a usar naquela música conhecida, depois o Daft Punk usou em One More Time. Como a gente fez esse Akon aqui, tirando sarro, e hoje em dia o mercado do hip hop é quase todo forrado de autotune. E não dá mais pra saber quem tá cantando ou não, porque a voz fica meio pá e tal. Mas quer dizer, é uma das ferramentas que estão aí disponíveis. O som que a gente consegue fazer aqui hoje, embora miniatura, ele não difere de qualidade dos grandes estúdios, porque tudo que a gente usa aqui são os mesmos os circuitos. Simplificando, então, o cara não precisa saber nem cantar muito bem, nem tocar tão bem também, que hoje no computador a gente tem todo o recurso para poder fazer um som bem bacana. Sim e não, mais ou menos. Quer dizer, como eu disse, eu sou um produtor, então eu sei, por exemplo, eu uso todo esse recurso para poder explicar para os bons músicos e nunca, não é dispensável os bons músicos ao seu lado. Você consegue facilmente criar guias na sua casa que podem passar por boas músicas. O baixo é um instrumento que você consegue meio que sintetizar ele, sim, mas nunca vai ser igual um baixista tocando. A guitarra é mais difícil, a bateria é mais fácil e tal, mas eu acho que o mais importante é que muita gente hoje em dia, vou gravar um não sei o que num estúdio, às vezes o estúdio nem tem o equipamento que eles estão pensando por leiguice, às vezes. Então, eu vou dar um exemplo aqui você tem essa caixinha daqui. O Led Zeppelin, toda a década de 50 usaram as mesmas. Existiam duas grandes mesas de som, que eram as SSL e as Neve. São mesas que custam milhões de dólares e tal. Uhum. E aqui eu tenho um pré-amplificador da mesa Neve, ou seja, eu tenho um canal da mesa que o Led Zeppelin gravava na década de 50. Pink Floyd. Então, poxa, a gente pode gravar um vocal hoje, aqui em casa, com a mesma qualidade por um canal, claro, né? Não tenho 100 canais da mesa de $1 milhão, se você for gravar o seu vocal, o meu, pai, enfim, e tal. E aí você tem, você com um laptop e uma placa de som, que é essa aqui atrás, que no caso essa é uma Apogee, é uma placa de som bem específica e tal, mas existem no mercado placas muito baratas e tal. Você com uma placa de som, um computador, você consegue ter resultados muito bons. E você pode ter diferentes microfones, como você tem um AKG desse daqui que é um microfone relativamente acessível e tal, você pode incrementar mais e ter um Neumann, que é esse daqui que é mais invocado, né? Que tipo tal, são microfones que diferem de preço de 200 para $3 mil, diferença. Mas enfim. Faz a diferença, né? Faz, mas assim, faz no nível profissional e tal. Tudo que eu quero dizer é que, tipo, você com equipamentos básicos, você com uma placa de som, um laptop e um
um microfone qualquer, normal, você vai conseguir um bom resultado na sua casa para você conseguir criar. Porque a maioria do pessoal fica, às vezes, fazendo fita demo, gravando em casa, aquela coisa de banda de fita demo e bota um gravador e tal no meio. E isso é muito ultrapassado, posso dizer, e tal. Hoje em dia você com um laptop, uma placa de som, um microfone e meia boca, você consegue chegar num resultado semi-profissional no seu quarto, entendeu? Sem gastar horas de estúdio e tal. E aí, conforme o tempo vai passando, você vai incrementando. Você compra um microfone mais caro e tal. É um hobby, né? Também. E é um hobby tanto quanto tocar um baixo, que você vai achar o baixo certo para você. Então tem o microfone certo para você, a placa certa para você. Você vai precisar ter uma caixinha boa de referência, às vezes, para você conseguir ouvir o seu som e tal. Mas eu tô falando que hoje você tem um laptop e uma placa de som que custa menos que R$ 1.000, para você ter em casa, você consegue gravar a sua banda horas e horas. Pô, tô a fim de fazer um som agora, liga e tal, faz e tal. Uma coisa que às vezes você precisa marcar hora no estúdio, pagar um negócio, encontrar com todo mundo. Às vezes você tá no seu quarto lá, chega um cara, já liga lá e tal. É claro que aqui a gente está falando de coisas que já estão num nível mais high-tech, assim, mas elas são iguais às outras de menos high-tech no sentido de hardware. É o mesmo hardware, é o mesmo computador, é a mesma coisa. A única coisa que vai mudar é o quão específico vai ser o seu hardware, mas a função deles é o mesmo, entendeu? Legal. O Andrés queria falar alguma coisinha? Quer perguntar ainda, Andrés? Vamos lá. Não, então, o que eu queria falar é o seguinte, tecnologia é uma ferramenta. E o que importa no fundo, é quem está usando aquilo e como você está usando. Então, você pode sintetizar baixo, você pode sintetizar bateria, você pode sintetizar o que você quiser. Mas o que interessa é quem está sintetizando, é quem está fazendo isso. É aí que entra a arte. Entende? Então, assim, não é apertar play que aquilo vai sair sozinho. Né? Se você é baixista, se você não é, se você é baterista ou não, o que interessa é o que você consegue fazer e que tipo de som que você consegue tirar. Então a tecnologia ela ajuda bastante, ela facilitou muito da época que a gente fazia com tape de rolo, fita cassete, estúdio portátil, aquela coisa terrível toda. E era terrível mesmo. Meu Deus do céu, cara. Era legal a fita de rolo, eu sonhava em ter um daquele no meu quarto. Eu vou dar até um exemplo engraçado da minha época, assim, eu tinha um estúdio. Antigamente a gente fazia música eletrônica, hoje por isso que, é fácil e tal. Não era tudo em MIDI. Então você tinha 500 mil teclados no estúdio, hoje em dia tá tudo dentro do laptop. Eu ainda tenho todos eles guardados e tal, mas eu tinha um estúdio com 1.000 teclados e tal, baterias eletrônicas, etc. E não tinha como dar save, não tinha como você salvar aquela música que você estava fazendo. Como hoje a gente simplesmente abre aqui, a música tal, e ela tá prontinha. Não, você tinha que fazer uma música até o fim. E eu tinha uma folha grande, assim, com o equipamento, assim, só com os botões. Eu anotava a posição aonde os botões iam Tirava xerox da folha e marcava só a folha, posição. então, e aí, às vezes, amigos chegavam no estúdio e tal, e falavam, que legal, e mexiam no botão, e falavam, não, porque não podia mexer. Tinha que olhar na pasta, ver a folha para colocar. E o computador, hoje em dia, você toca, grava e faz tudo no computador. Antigamente, você tinha que ter um computador para tocar, empurrar a coisa, e outro computador para gravar a coisa, porque o mesmo computador não era capaz de fazer o que hoje, para a tecnologia, é ridículo. Então, realmente, o que eu disse é que, assim, quando eu falei assim, como é fácil fazer música. Não, fazer música não é fácil, mexer nesses softwares não é fácil, exige bastante dedicação e saco. Por isso que quando eu critiquei os DJs que dizem que é produtor, eu realmente acho que neles não são, porque, assim, é muito chato ser produtor, você tem que realmente gostar, não é igual jogar videogame. Você fica horas e horas ouvindo o mesmo loop e tal, não sei o quê. E o que eu quis dizer no começo era que hoje facilitou muito no sentido de que todo aquele tecladaiada, aquelas mesas de som, aqueles cabos e tal, eles estão aqui nesse laptop. Quer dizer, e facilitou para todo mundo também em casa para fazer o som. Assim como o surgiu de gravar CD, essas coisas, a música na internet, facilitou em todos os casos aí. Pessoal, é o seguinte, Conexão Musical fica por aqui mais uma vez. Quero agradecer grandemente o Lipe, a Elaine, que nos receberam tão bem, que nos ajudaram aí. Pô, passamos dias maravilhosos aqui na pousada, aqui no Rancho do Paioleiro, certo? Aqui em São Bento do Sapucaí. Tá aí já no GC, contato daqui para você vir, conhecer, chalés lindos aqui, um lugar super bacana. E também agradecer todo o pessoal que veio de São Paulo, galera do Xereissati, aí todo esse pessoal que veio, beleza? Com vocês, Lip Fob, juntamente com Andréas e meu amigo Kaká aí quebrando tudo na guitarra. Obrigado, Kaká. Até na próxima, se Deus quiser, gente. Vamos lá, som na caixa, malandro.
Sumiço,